Olá a todos, e agora é a hora do capítulo. Se você gostar da história, não se esqueça de comentar e pedir mais. Então vamos para o capítulo. No segundo capítulo, a menina reclama do seu nome, dizendo que era muito grande. Então, o Duque responde que isso era o primeiro nome dela e a chamou de idiota. E assim, ela respondeu: "Não sou idiota." Então, o Duque a repreendeu e disse que, quando chegassem ao território, precisaria contratar professores para ela. Dentro da carruagem, o Duque fica cutucando a garota, e a garota pergunta se era legal ficar zoando com ela. O Duque responde que é mais do que ela pensa. Então, a garota fala que ele deveria ser um pervertido. Seu assistente se questiona sobre o que está acontecendo. E depois, nos é dito qual é o significado do nome da garota, Rugido do Leão. Então, começamos a ser apresentados ao amigo do Duque. Seu nome era Conde Canis Linete, e ele era uma das poucas pessoas que conseguiam se aproximar do Duque. O Duque Bolhote era inflexível como uma montanha de gelo, ao contrário do Conde, que era um escudo caloroso. O Conde sempre se gabava de seus filhos quando tinha oportunidade, e ao ouvir tantas vezes isso, acabou por ficar gravado no Duque. O Duque, que estava passando pela cidade um dia, olhou para fora da sua carruagem e avistou várias famílias, e se perguntou se isso era assim tão bom. Voltamos para a garota, e ela o questiona se era esse o motivo pelo qual a adotou, e ele responde que sim. Então, ela começa a reclamar, dizendo que havia vários outros motivos para adotar uma criança, mas o motivo pelo qual a adotou era por culpa de um amigo. E ela fala se ele estava de sacanagem. Ele responde que ela tinha muitas reclamações. Então ela o chama de idiota. O Duque diz que era adorável ouvir essas palavras de uma criança e continua falando que, em todo caso, era isso que ela queria, e por isso ela ficou no meu caminho para ser adotada. A garota responde que sim. A garota então começa a dizer que tinha um pedido, e ela começa a dizer que o diretor e os professores do orfanato estavam desviando dinheiro. O Duque fala que realmente parece ser o caso, e ela volta a dizer que eles batem nas crianças e chamam um cafetão em alguns dias. O Duque fica chocado e pergunta se ela sabia o que era um cafetão, e ela prontamente responde que sim, que era alguém que vendia pessoas aos bares. E continua dizendo, ela disse que ouviu que uma das amigas delas estava para ser entregue a um cafetão, então ela pede para o Duque punir os professores. O Duque pergunta se eram todos, e ela responde que não, apenas a senhorita Connie era para deixar de fora, porque ela não fez nada de errado. O Duque perguntou se era mulher com cabelos castanhos com feridas nos dedos, e ela disse sim, como você sabe. Ele diz que ela era a única preocupada com as crianças. Ela diz que ele sempre bate nelas depois de beber, e o Duque questiona se era o diretor, e ela responde que sim. O Duque pergunta se os hematomas no braço dela foram causados por ele, e ela responde que não, que esse foi por outro professor. As feridas que o diretor fez estão nas minhas costas, e ela pede que ele os puna. O Duque pergunta se ela quer que ele os mate, e ela diz que não, ela queria que ele os torturasse até que eles desejassem a morte. O Duque então olha para fora da sua carruagem e questiona se ela realmente só tinha 5 anos. O Duque diz ao seu assistente Rupert para que fique para trás. Rupert pergunta por quê, e o Duque fala que esse local está realmente sujo e que deveria ser limpo. E diz que era para ele ter certeza que não fique um grão de poeira. Rupert responde, entendido. Em uma torcida violenta, a garota pede que faça vários atos de tortura com eles e pede que a senhorita Connie não seja torturada, porque ela era legal, e disse que as evidências dos desvios estão no cofre, atrás do porta-retratos. Diante de tal torcida violenta, Rupert fica chocado, e o Duque fica espantado com o espírito. Após isso, os dois partem, e Rupert e os cavaleiros ficam para trás. Um dos cavaleiros até questiona se ela não era a filha biológica que o Duque havia escondido.
Então, rapidamente, Rupert fica sério e diz que era hora do trabalho. No capítulo 3, podemos ver a garota dentro da carruagem. Ela estava enrolada em uma coberta, e seu estômago estava roncando. O Duque olha cuidadosamente para as feridas que a garota tinha. Alguém bate na porta, e era a dama Levipat. Ela pediu perdão pela parada repentina, e disse que era melhor ficar naquele local, numa pousada, porque o estado da garota não era dos melhores. A garota tenta falar que estava bem, mas logo é interrompida pelo Duque, e ele fala que iriam ficar ali. Então a garota reclama que estava tentando falar. O Duque olha para a garota e diz que ela tinha excelentes cordas vocais para alguém que estava com fome. Então, eles saem da carruagem, e logo o Duque dá ordens para sua cavaleira se preparar para sair assim que a garota estivesse recuperado o suficiente. Ao sair da carruagem, a garota quase cai, então o Duque a agarra rapidamente. Ela disse que pensou que iria morrer e que o Duque tinha um excelente tempo de reação. Todos ficam chocados, pois o Duque havia se ajoelhado, algo que nunca tinha feito antes. O Duque fala para sua cavaleira cuidar da criança e dar um belo banho nela e aquecê-la primeiro, porque seria melhor. Nos braços da cavaleira, a menina pergunta quem ela era, e ela responde que era Melez Levipat, mas podia apenas chamá-la de Melez. A garota continua fazendo perguntas, perguntando se ela era uma cavaleira, e ela disse que era isso mesmo. A garota achou muito legal o fato dela ser uma cavaleira. E a mesma mencionada achou adorável. Continuamos a cena, e podemos ver que a cavaleira estava chocada pelos ferimentos que a garota tinha nas costas. Ela fala que seria bom que se curassem rápido, porque toda vez que ela ia se deitar, ardia. E que sempre foi assim, porque ela sempre apanhava antes que as feridas pudessem se curar. A cavaleira fala que não era para se preocupar, pois as feridas de crianças se curam rapidamente com uma boa noite de sono e com uma boa refeição. Ela disse também que tinha um irmão mais novo, e que ele tinha feridas com frequência, e sempre aplicava uma pomada nele. E disse que iria aplicar a mesma na criança. Então a garota pergunta como era o irmão mais novo de Melez. Melez então diz que ele era muito problemático, porque ele vivia se metendo em confusões. Assim as duas continuaram tendo uma conversa fiada. Cortamos a cena e podemos ver a garota com um belo vestido. Ela disse que o vestido tinha um cheiro muito bom. O Duque fala que mesmo com roupas limpas, ela ainda continuava sendo feia. A garota tentou chutá-lo, dizendo que ele tinha algo contra o rosto dela. A cavaleira parecia chocada com o diálogo entre os dois, e a garota dizia que ia ter que aturar isso. O Duque fala que nunca teve que aturar nada a vida inteira dele, e a garota fala que é exatamente isso que você faz quando cria uma criança. Então a cena continua, com uma conversa calorosa entre eles os dois, e a cavaleira Melez parecia feliz com tal momento. E assim foi, até a garota ir dormir. Continuamos a cena, e podemos ver o Duque extremamente irritado. Ele estava recebendo um relatório sobre a condição da criança, e parece que a garota sofreu um nível tremendo de abuso físico enquanto estava no orfanato. A cavaleira disse que era um pouco chocante ver que ela era muito pequena para a idade dela, e parece que ela não teve uma boa alimentação. Então, o Duque dá ordem para que ela envie uma mensagem ao orfanato, falando para que eles tragam todos os funcionários daquele local para a mansão, pois ele ia cuidar deles pessoalmente. Obrigado a todos por acompanharem até aqui. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de clicar no botão like. O próximo capítulo que eu trazer será com a minha voz. Caso queiram ver outro vídeo, podem clicar no card à vossa direita. Irei deixar 2 recomendações. Até a próxima!